Estudo para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2016, com o tema Os Patriarcas, de Abraão até José. A nossa lição de hoje é a de número 12, com o título O Milagre do Perdão. É um texto longo, desde o capítulo 42 a 45, pelo que previamente deixamos a observação para os professores de classes de adultos e jovens, que no trato dessa lição de número 12, devem estar atentos para uma seleção dos versículos nos diversos capítulos, para que se consiga trazer o assunto dentro do período normal previsto para a Escola Bíblica Dominical. Temos o nosso textuário proposto em Gênesis capítulo 45, verso 5, texto que diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. É José falando com seus irmãos, que agora estava tudo entendido e todas as coisas que aconteceram, boas ou más, todas elas estavam dentro de uma direção, de um controle de Deus, para que ao final viesse o bem para toda a família de Abraão, de Isaac, no particular agora de Jacó. Na sequência do nosso assunto, a leitura bíblica está no capítulo 45 também, desde o verso 1 e verso 9, texto este que temos nas Sagradas Escrituras e que nós não estaremos fazendo leitura neste presente momento, porque este assunto será discorrido, tratado durante o desenvolvimento da nossa própria lição, sendo que esta lição tem este esboço proposto, a introdução e 3 tópicos no padrão da nossa Escola Bíblica Dominical. Os irmãos de José descem ao Egito, um novo encontro entre José e seus irmãos, e José se dá a conhecer a seus irmãos, seguindo-se a nossa conclusão. Dentro do nosso assunto, tomando nosso material de classe, nós temos a introdução com um parágrafo que diz assim, e passo a ler: José, o então governador do Egito, recebe seus irmãos, que vêm em busca de mantimento, visto que os anos de fome dantes revelados se cumprem. Cumpra-se também os sonhos dados por Deus a José, ainda em casa de seu pai. E, compreendendo o intento de Deus, perdoa seus irmãos e torna a ter seu pai Jacó consigo. Este é o resumo da nossa história. Os anos de fartura que Deus deu entendimento a José se cumpriram, 7 anos de grande fartura, mas logo vem o primeiro ano de fome e os anos também vão se suceder, 7 anos de fome, e isso já causa alguma modificação no modo de vida dos nossos irmãos, a família de Jacó na terra de Canaã, onde a fome também estava. E eles têm que vir ao Egito buscar alimento. E com quem vão se encontrar? Com José. Por eles, José não é reconhecido, mas José reconhece a eles, porque a indumentária, a vestimenta, o modo de ser, permaneceu com seus irmãos, enquanto ele estava todo modificado, com seus mais de 20 anos de afastamento da família, e agora dentro de uma vestimenta e um porte diferente, próprio da terra do Egito.
Lembremos que no Egito o uso normal era se barbear. Então José deveria estar barbeado e seus irmãos, conforme a tradição dos hebreus, deviam estar com barba avançada já pela idade, porque 20 anos se somaram ao tempo antigo em que eles estiveram juntos. Portanto, facilmente José os reconhece, mas por eles não é reconhecido. E segue-se a lição que estamos vendo. Na continuidade, passando o nosso primeiro tópico, os irmãos de José descem ao Egito. Dentro do nosso material de classe, um primeiro parágrafo diz: chegados os anos de fome àquela terra, Jacó envia seus filhos ao Egito em busca de mantimento. Os filhos do patriarca se inclinam perante José sem o reconhecerem. José, através de intérprete, informa-se a respeito de seu pai e de seu irmão Benjamim, e com astúcia detém seus 10 irmãos, acusando-os de espias. Ao terceiro dia, permite que voltem para casa levando trigo, salvo Simeão, que diante deles foi aprisionado. Este é o nosso assunto, colocado num texto do material de classe, mas vamos nos deter no texto bíblico e dali vamos tirar algum comentário conforme o que Deus nos conduzir. Capítulo 42, verso 1 até o verso 7, as escrituras neste primeiro texto nos diz assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Então aí está o texto bíblico. Naturalmente é numa narrativa, como uma história, mas é uma verdade colocada para nós dos acontecimentos segundo aquilo que Deus fazia estar acontecendo, para no final de tudo os objetivos de Deus, os seus desígnios virem a ter o cumprimento devido. Muito bem, até agora o que temos é o conhecimento de José sobre seus irmãos maus, um mau comportamento, 20 e poucos anos, 21 para 22 anos já estão passados. Observe a contagem de tempo para entendermos os detalhes. E o que José sabia de seus irmãos até então era a vida ruim que eles tinham antes. O que sucedeu nesses 20 anos na vida deles, José não conhecia, mas certamente houve acontecimentos. Deus trabalhou na vida de todos, ainda que isso não esteja registrado a respeito de todos, mas houve um trabalhar de Deus que nós vamos perceber daqui a pouco. Portanto, José, de fato, apresenta ou fala com seus irmãos de uma forma
diferenciada, mostrando-se avesso, contrário aos seus próprios irmãos. Temos lido do verso 1 até o verso 7. Vamos dar sequência. Verso 8 a seguir. Observem que estaremos soltando alguns versículos para irmos mais objetivamente no assunto que nos interessa. Verso 8: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e vieste ver a nudez da terra. Verso 13: E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Verso 15: Nisto sereis provados, é José falando, pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão para vós, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas. Ao verso 18: E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Aí está este novo texto, quando José então usa de alguma astúcia, ocultando a sua identidade, coloca-os em prova se eram verdadeiras suas palavras. Não que José os tivesse mesmo como espias, porque ele sabia da fome, havia fome em toda a terra, sabia mais que a fome ia durar 7 anos, se aquele era o primeiro ano, ainda teriam 6 anos ainda para seus irmãos terem que vir à terra. Se primeiro ele reteve todos, e um iria buscar Benjamim, depois ele mudou ao terceiro dia, mandando todos, retendo um, para que acontecesse da família que estava em Canaã não ficasse sem o alimento. Deve ter considerado isso: se eu retenho estes e o alimento para os que estão lá, então retenho um e os outros levam o mantimento que possa ser necessário. Observa que ele ainda não pergunta pelo seu pai. Será que ele tem como seu pai falecido? Porque não houve pergunta a respeito do pai, mas sim a respeito do irmão mais novo, do Benjamim, que é irmão da mesma mãe, no caso Raquel. Muito bem, dando continuidade no nosso texto bíblico, verso 21 ao verso 25, a narrativa prossegue. Então disseram uns aos outros, peço atenção para esse verso. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Retirou-se deles
José, e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles, amarrou-o perante os seus olhos e ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Aí, irmãos, estamos nessa história. Eu vou colocar um detalhe, ou alguns detalhes aqui. Lembre-se que parece que é agora que José vai perceber o sonho, vai entender o sonho. Ele interpreta sonhos dos outros, mas o dele até agora ele não tinha entendido. Mas agora, quando vê 10 irmãos dele prostrados diante dele, aí lembra do sonho. Os feixes de trigo prostrados diante do meu feixe. Então ele entendeu. Agora ele entendeu. Cumpriu-se o sonho que Deus me deu quando ainda estava em Canaã. E agora observe, irmãos, 20 anos mais passados, e os irmãos ainda estão contendendo um com o outro e se culpando, estão cheios de remorso e de pesares e acusações pelo que fizeram com o irmão José. Eles entre eles estão comentando isso, lamentando tudo, e José está entendendo. Onde o coração de José não aguentou, saiu fora e foi chorar. Tantos anos, né? E agora revendo seus irmãos e vendo que o mal que lhe fizeram, eles mesmos estavam até hoje amargurando isso, até hoje. Mas José os despede em paz, devolvendo o dinheiro e manda-os para casa, na expectativa que eles venham trazer seu irmão Benjamim, que a petição, a condição agora é essa: vocês vão, Simeão preso, e quando vierem, traga o Benjamim para soltar Simeão. Lembre-se que José está convicto que eles vão ter que voltar. Ainda é o primeiro ano de fome, e são 7 ao todo, então certamente eles vão voltar. No verso 26 do capítulo 42, no texto bíblico, diz assim: e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco, e disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? 29. E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo. Segue a narrativa com mais detalhes, mas no verso 33 podemos ler: e aquele varão, falando de José, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me, verso 34, vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. Aí está a narrativa bíblica, nada a mais, a não ser o fato de descobrirem que o dinheiro estava sendo devolvido nos seus sacos, e eles, em vez de acharem uma vantagem, estão preocupados, porque vamos dizer, a consciência deles está muito pesada, carregando um fardo de amargura por 20 anos. A pergunta que eles fazem no verso 28, no final do verso, é isto: que é isto que Deus nos tem feito? Não só agora, mas na verdade nesses 20
anos, muita coisa aconteceu. E depois nós vamos ver a mudança de vida desses homens. Antes maus, antes não medindo consequência para maldade alguma, mas Deus sabe trabalhar, irmãos, em cada vida. Continuando um pouco mais, indo para o nosso texto de classe, num segundo parágrafo, nós temos um texto que resume a história a seguir desta forma. Ao saírem, José protesta fortemente que tragam o irmão mais novo, como prova de retidão de suas palavras, e para que libere-lhe Simeão. Nos sacos levam trigo, e sem perceber o dinheiro da compra do mantimento. No caminho encontra o dinheiro, e ao chegar em Canaã, conta ao pai todo o acontecido e a necessidade de levarem Benjamim, a fim de resgatarem Simeão e adquirirem mais alimento. Muito bem, isso aí é no nosso material de classe, mas a nossa ênfase está no texto bíblico, capítulo 42, verso 35 a 38. E assim lemos: E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse: Tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim? Verso 37, mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-me em minha mão, e tornarei a trazer. Ele, porém, Jacó disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Essa situação na chegada. O alimento está ali. A ordem do governador do Egito é levarem Benjamim para soltar Simeão e terem mais mantimento. Jacó já disse: de forma nenhuma. Rúben chegou a exagero: mata meus 2 filhos, se eu não te devolver Benjamim. Misericórdia. Será que o pai aceitaria isso? Matar os netos? Por quê? O que iria ganhar com isso? É uma proposta muito imprópria, né, irmãos? Mas que raciocínio. Mas pelo menos ele está pronto a dar seus próprios filhos para ter em resgate e ter a guarda de seu irmão mais novo. Antes, por muito menos ou nada, já vendia, já matava o seu irmão. Mas agora não, ele já está com um pouco de mudança, já está valorizando o seu irmão e tendo cuidado com os sentimentos de seu próprio pai. Então algo já mudou, não está 100%, mas já mudou num particular. Assim sendo, em sequência passamos ao nosso tópico 2, um novo encontro entre José e seus irmãos. O alimento acaba, o campo não fornece alimento, é tempo de fome. Deus fechou a vegetação para dar o seu fruto, e isso não só no Egito, mas em toda a terra em redor. Então, naturalmente, vai haver um novo encontro. No nosso material de classe de jovens e adultos da escola bíblica dominical, o nosso texto diz: acabando o mantimento, Jacó, após certa resistência e insistência de seu filho Judá
que se deu por fiador de seu irmão mais novo, permite que Benjamim e seus outros filhos desçam ao Egito para buscarem mais alimento. Levam consigo o dinheiro trazido anteriormente nos sacos e presentes para aquele varão que os pôs à prova. Ao chegarem, são convidados para irem para a casa de José, que ainda com o uso de intérprete os recebe para a refeição. Ao ver seu irmão mais novo, José se emociona, dá ordem para que seus sacos sejam carregados de trigo e no saco do mais novo, Benjamim, seja posto um copo de prata. Agia novamente com astúcia para sondar o coração de seus irmãos. Esse é o nosso material de classe. No texto bíblico, capítulo agora 43, lemos desta forma: e a fome era gravíssima na terra. Verso 2, no seu final: disse-lhes seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Verso 3: mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Verso 5: mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Verso 6: e disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele varão que tinhas ainda outro irmão? Verso 8: então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Essa é a palavra de Judá a seu pai. Se coloca como fiador de seu irmão. Mudou, né? Está mudando. Um e o outro estão mudando. Que diferença de 20 anos, 20 e poucos anos atrás. O tempo passa. E a obra de Deus é feita nos corações. Continuando no texto bíblico ainda mais um pouco, verso 11: então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isto: tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirrato, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai e levai em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele varão. Verso 14: e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José.
Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. Muito bem, aí está a nossa história. Observe que lemos no princípio do capítulo que a fome era gravíssima. De qualquer jeito teriam que voltar ao Egito, porque sem mantimento morreriam de fome. Aí não era só o Benjamim que se perderia toda a descendência. Então foi uma forma forte que Deus, vamos dizer, usou para com eles, para arrancá-los mesmo naquele local, para que o cumprimento da palavra de Deus se efetivasse. Porque Deus tinha dito a Abraão que aquela terra era dada a ele, e seria da sua descendência mais 400 e tantos anos à frente. Antes disso seriam peregrinos e cativos em terra estranha. Portanto, teriam que sair dali, e Deus usava uma mão forte para tirá-los. Portanto, por esta causa que Jacó, que é Israel, deixa Benjamim sendo levado e abandona-se ao querer de Deus e às suas providências e misericórdia. E José agora vê o seu irmão da mesma mãe, Raquel. Na continuidade do texto bíblico, no verso 18 em diante, ainda que procuro resumir um pouco a leitura bíblica, nós temos, verso 18: então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. Passa ao 22. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. 23. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Verso 26. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Sonho duplicado. Se antes 10 se prostraram diante de José, agora são 11 que estão se prostrando diante dele, todos os seus irmãos. Cumprimento absoluto do sonho que Deus tinha dado. E José, na verdade, está vendo e relembrando do sonho. Só agora, só nessas oportunidades é que ele vê que Deus faz cumprir aquilo que tinha ele sonhado. Por favor, irmãos, notem esse mistério. Se Deus abre a interpretação do sonho, está aberto. Se Deus não abre, está fechado. Por mais lógico que seja o sonho ou a visão, se Deus não der o sentido, nós ficamos só em conjecturas. José, que era interpretador de sonhos, não entendeu os seus próprios sonhos, e isso continua até hoje. E tem gente que fica usando padrões diversos para interpretações e visões hoje. Calma, se Deus está dando, está dando. Se Deus não está dando, não procure adivinhar ou interpretar
no seu modo de raciocinar. Não adianta. É melhor Deus abrir o selo do sonho e pronto. Aí temos o entendimento correto e não estamos andando por conjecturas ou suposições. Mas observem também, irmãos, neste texto, que a consciência dele não os deixa quieto. Qualquer coisa que sucede, boa ou má, eles já estão apavorados. É a palavra que nós temos em Pentateuco, né? Se não andar na presença de Deus, vai ter temor de tudo. Qualquer barulhinho já faz correr 1000. Se andasse na presença de Deus, teriam paz. Se a consciência deles estivesse em paz, não tendo nada desacusando, tudo é normal, tudo é bem. Mas tendo um peso, é isso que acontece. E observe que o que assiste na casa de José está em paz. Não, ainda fala para ele de uma forma, parece até que é um servo de Deus também. Não preocupe, não tenha medo, fique em paz. O dinheiro de vocês chegou até mim. Agora esse dinheiro no saco deve ser o Deus de vocês, Deus do seu pai, que deve ter dado para vocês. Só eles é que estão apavorados no bem e no mal que sucede. Mas as coisas continuam, a história continua e vamos ver a sequência. Capítulo 43 ainda, verso 29 até o 34. José, e ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Verso 30. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles, seus irmãos, à parte, e aos egípcios que comiam com ele, à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. 34. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Aí está esse momento comovente de José vendo seus irmãos, em particular o seu irmão mais novo, Benjamim, na verdade o caçula de todos, né? É o caçula de todos. E José, irmãos, apesar da posição e das muitas tristezas e sofrimentos pelos quais passou, ele não está com o coração endurecido, ele continua sensível. Já é a segunda vez que ele chora. Chorou antes, ao ver os seus irmãos abatidos em arrependimento do que fizeram. Chorou agora ao ver o seu irmão, filho da sua mesma mãe, também neste momento. E continua José surpreendendo-os, ou dando uma cutucadinha, né? Porque ao colocá-los em a mesa, colocou cada um na posição correta, conforme a sua idade, em ordem. Isso para eles era algo admirável. Mas como que ele sabe a nossa idade e a sequência exata de todos nós? Agora, como sinal de honra para Benjamim,
a quem ele, José, queria honrar mais do que todos, o costume era então uma porção maior, 5 vezes mais a porção de alimento. Naturalmente, Benjamim não comeu tudo isso, duvido muito, mas era sinal de fartura e tudo à disposição como uma honraria. Notem também questão de costumes. José comia separado de todos. José à parte, os irmãos dele à parte. E numa terceira posição, os demais egípcios, que também vieram estar na casa de José, tudo à parte. E o particular, por causa dos hebreus serem cuidadores de gado, trabalharem com ovelhas, etc., isso para os egípcios era uma abominação. Fato que os egípcios tinham muitos deuses, muito cuidados com muitos animais, então quem cuidava desses animais, para eles era algo abominável. Hoje nós nos surpreendemos de que na Índia haja quem adore o boi, né? Mas no Egito já era assim, já tinha essa reserva, essa reverência para com animais. Mas era o homem afastado de Deus no pouco e no muito. E isso ficou registrado para entendermos hoje. Continuando um pouco mais, no capítulo 44, verso 1 a 3, continua a história. E deu José ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento o saco destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, ou a palavra de José que tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Observe neste texto que José ainda continua com astúcia com eles, mais uma cutucadinha. Naturalmente José estava planejando. E assim, do seu copo, ele faz que esteja no saco de mantimentos do seu irmão mais novo, Benjamim. Muito bem. A sequência nossa é nos tópicos seguintes, ou neste mesmo tópico, no parágrafo segundo, quando diz no nosso material de classe: seus irmãos não caminharam muito e logo foram detidos sob a acusação de terem furtado o copo de prata. A culpa recai sobre Benjamim, mas Judá, aquele que outrora sugeriu a venda de José aos mercadores, humildemente suplica e se põe por fiador, assumindo a condição de escravo em lugar de seu irmão. Assim, ainda neste tópico 2, continua o capítulo 44, verso 4 e versículo seguinte, trazendo-nos a história. Não fiquem só na história, vão compreendendo como é que Deus vai trabalhando nos corações, como que Deus dá sabedoria a José, como que as coisas acontecem. Mas no final, o projeto de Deus se cumpre. Assim, o verso 4 do capítulo 44 diz para nós: saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor, e que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizestes.
E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Verso 7. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja o teu servo de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Que segurança! Estão seguros que nenhum deles procede assim mais. Nenhum deles usa de desonestidade, nenhum deles furta. Estão confiados um no outro. Então, na verdade, deve ter mudado bastante. E um testificando para o outro da nova vida que passavam a ter. Porque para dizer ele desta forma: não, nenhum de nós fez isso, nós não faríamos isso, de forma nenhuma. E falam com segurança, confiados numa realidade agora presente, de que estavam mudados. Pode ser que ninguém desse nem um fio de cabelo pelo outro, seu irmão, mas agora estão confiados um no outro. E com essa astúcia José os detém, e eles vão voltar para a terra do Egito. O verso 12 confirma isso. E buscou começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Verso 13. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. Verso 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: José, longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi e em paz para vosso pai. Porém vós subi em paz para o vosso pai. E 18. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, meu senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Olha o ponto que chegamos. Esses homens estão mudados. O próprio homem que os deteve, ao estarem já a caminho de Canaã, disse: não, só quero aquele com quem estiver o copo, os demais vão embora. Se fosse no passado, todos eles saíam correndo, deixavam o Benjamim. Mas mudaram. Agora todos não querem largar o Benjamim. Com a oportunidade de ir embora, pela palavra do primeiro, pela palavra de José, que se repete no verso 17, não, todos vão ficar. Todos vão ficar. Mudaram o sentimento. Agora ama o seu irmão mais novo mais do que a sua própria vida. Estão dispostos a tudo a favor de Benjamim. Agora, naturalmente, tem palavras estranhas nesse meio. José falando que adivinha pelo copo.
Irmãos, na verdade isso não sucede. Deve ser o linguajar do costume deles. Não crendo em Deus, atribui alguma faculdade, alguma virtude. José, alguma coisa como esta, de adivinhar pelo copo, como alguém poderia adivinhar pelo movimento das águas, pela observação das nuvens, ou outro artifício qualquer. Mas José usa isso no linguajar do povo. Ele já tinha dito a Faraó antes: Deus dará resposta a Faraó. Ele não considerava a capacidade dele em interpretações como dele, e disse: isso provém de Deus, não é próprio de mim. Então esse fato de um copo, uma taça pelo qual se adivinha, é o linguajar popular que o povo entenderia, e essa é a expressão: se fazendo homem do Egito mesmo. Na continuidade, ainda no capítulo 44, verso 19, temos Judá falando a José: meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tem de vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então José está detalhando toda a história de Benjamim, amado agora por seu pai Jacó, que é Israel. Observe que agora não há mais ciúme, né? Não há mais ciúme. Antes eles estavam cheios de ciúme porque Jacó amava José. Agora todo mundo sabe, é notório, que o amor de Jacó detém-se em Benjamim, mas ninguém tem isso como mal. Ao contrário, algo que tem que ter cuidado. Mudaram. Deus sabe trabalhar com barro. Deus sabe trabalhar. E assim eles estão modificados, forjados pela mão de Deus. E observe a palavra de Isaías, que Deus nos estaria purificando, não numa fornalha de fogo, mas sim através da aflição. No cadinho da aflição, Deus estaria nos forjando, nos moldando segundo a sua vontade. Então, irmãos, por isso que Salomão disse: melhor os dias últimos do que os dias primeiros. E muitas vezes a gente diz o contrário, mas é que no entendimento que Deus está trabalhando, então sobre a nossa vida, os dias que virão devem ser melhores do que os dias anteriores. E em nós tem que se cumprir aquela palavra: aquele que em nós começou a sua boa obra, a completará e a aperfeiçoará até os dias da vinda de Cristo Jesus. São coisas que podemos afirmar e verificar que sempre foi assim o modo de agir de Deus. Por isso que o ímpio, o mal hoje, se for na mão de Deus, Deus trabalha com ele, e no final vai estar uma nova pessoa, um novo homem ali segundo o propósito de Deus.
Mas continuemos ouvindo Judá falando com José, verso 27 em diante. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher, Raquel, me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Verso 32. Porque teu servo, ele, Judá falando, se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Oh, Judá diferente. Diferente, né, irmão? O que faz 20 anos na mão de Deus? 20 anos atrás, matar um menino não vão ter proveito nenhum. Vão vender, pelo menos ficamos com um dinheiro, um lucro. As coisas mudaram. Agora ele se dá a si mesmo pelo seu irmão. Irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. Não sabe que eu não gosto de filme bíblico? Eu não gosto. Por que eu não gosto? Eu gosto de ler o texto e sinto uma real emoção na leitura do texto bíblico. Quando eu começo a ver alguma coisa que a arte cinematográfica faz hoje, eu fico decepcionado. Não tem graça, não tem virtude, não tem unção, tem muita mentira. Inventam demais, porque o filme tem que durar quanto tempo? 1h30? Não, é longa-metragem, tem que durar 3. Então tem que inventar alguma coisa para rechear. E fica inventando coisas que não tem na Bíblia, sem unção, sem verdade, cheio de romance e às vezes sensualidade demais. Então distorce aquilo que é santo, parecendo um filme bíblico. Vamos assistir um filme bíblico? Vamos. Eu tenho pavor por causa disso. Não são fiéis nas palavras, nos sentimentos e em tudo mais. Ainda que alguém diz muitas vezes que a Bíblia é dura, mas pelo menos é verdade. É verdade. O que é, o que não é, não é. E sendo contado por uma ordem de Deus, sendo escrito e trazido a nós por uma ordem de Deus, está com um objetivo de Deus como mensagem para nós. Portanto, entendo esse meu desabafo, essa explicação, e também para os que trabalham com criança, uma orientação. Não sejam tão inocentes e simples assim, falar: vamos passar um filme bíblico para as crianças. Sei lá se é bíblico. Eu acho que é outra história. E se considerarmos a palavra de Paulo em Gálatas, o que passar disso seja anátema, então não tem nenhum filme que não seja anátema, desses que são chamados filmes bíblicos. Fica a consideração.
Passemos em frente e vamos para o terceiro tópico. José se dá a conhecer a seus irmãos. Entramos assim na terceira parte, no terceiro tópico do nosso estudo. Nosso material de classe, no primeiro parágrafo, escreve algo de orientação para os professores e que leio esta parte. Após a emocionante súplica de Judá, José não se contém, vai às lágrimas e se dá a conhecer a seus irmãos, pasmados, ficam sem ter o que responder. José, com amor, perdoa e explica a seus irmãos que foram enviados por Deus para que se conservassem em vida. Presenteia-os, envia jumentos carregados de trigo e do melhor do Egito, e ainda carros de Faraó para transportar as crianças, mulheres e seu velho pai Jacó. Muito bem, irmãos, estamos no terceiro tópico, caminhando para o fim, capítulo 45, e a narrativa bíblica do verso 1 a 7. Terminamos o tópico anterior com Judá se derramando diante de José, suplicando com palavras simples, diretas, reais da situação e se colocando por fiador de seu irmão Benjamim. E agora a continuidade, 45 é o capítulo, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Se seus irmãos tiveram amargura de mais de 20 anos, e José tristeza por mais de 20 anos, agora já estava tudo explicado. Irmãos, nossa murmuração, nossa reclamação não tem justificativa se nós amamos a Deus. Se nós buscamos a Deus, amamos a Deus e etc., descansemos. Venha o bem, venha o mal, no final vai suceder bem, porque a vontade de nós, a nosso respeito, é para bem e não é para mal. É a palavra que nós temos nas Escrituras, conforme um ponto que chega a dizer: Deus nos destinou para aquisição de salvação e não para ira. Então, amando a Deus, persevere, irmãos. Está difícil isso, aquilo, persevere, irmãos, mais um pouco, mais outro pouco, a gente vai entender que estas coisas hoje são necessárias. Dói, deve doer bastante. Imagina a dor de Israel, que é Jacó, nesses 20 e tantos anos, que até agora ele não se recuperou pelo jeito, né? Da morte, suposta morte de José. Doeu muito. Oh, como doeu muito.
Mas entretanto, no final, toda a família salva, todos transformados, e o plano de um Israel com 10 tribos caminhando para os céus. Portanto, irmãos, vamos entender isso e ter paciência, e vamos crescer em esperança. Assim, continuando o nosso texto bíblico, ainda capítulo 45, verso 8 em diante, continua José dizendo: não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Essa é a narrativa, simples, direta, mas a obra de Deus que devemos estar avaliando nos corações, apesar dos momentos difíceis pelos quais Deus mesmo às vezes nos faz passar. Continuando, capítulo 45, mais alguns versos, a palavra diz: e a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. Verso 22: a todos lhes deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Chega de amargura, não contendais mais. Trata de ir logo e de voltar logo, seria outra expressão também. Aí estamos, Deus mudando toda a história deles, mas a história de Deus tem o seu curso natural, conforme Deus já tinha anunciado nos tempos anteriores. Assim sendo, lembremos que no tópico 3 ainda, num parágrafo 2, leio esta parte, que é: Jacó, após as novas, revive em seu espírito e diz que irá a seu filho amado antes que morra. E a expressão bíblica disto está no verso 25 a 28, que dizem: e subiram do Egito,
e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, que é Jacó: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Assim, temos encerrado este assunto. Jacó, após tantos anos de sofrimento e dor, tristeza, tem esta alegria de saber que seu filho José é vivo, e a honra, a glória de que está revestido agora. E pronto, anima-se na sua velhice de ir encontrar o seu filho lá no Egito. Na sequência natural, vamos concluir. Nosso material de classe diz resumidamente, ao final: Deus escreve a história de seu povo, repleta de simbolismo e lições práticas, como o perdão. É importante destacarmos o cumprimento do sonho de José e da palavra dada por Deus a Abraão, bem como a figura de Cristo em José como Salvador do mundo, e em Judá como fiador de nossas almas. Aqui abro mais um parentezinho, uma coisa que eu acho interessante: 12 irmãos, José, irmão de Benjamim, irmão de José. Mas, irmãos, a aliança da fiança, o remidor, tem uma força grande no Espírito de Deus, que quando há divisão das tribos, quem é que permaneceu fiel a Judá? Quem permaneceu fiel a Judá? Benjamim. Benjamim fica com Judá e não vai atrás da tribo de José na divisão, ficou com Judá. Aliança firmada ali no Egito, Judá e Benjamim, repercute por toda a história, e ao final temos essas duas tribos juntas até a vinda de Jesus. Que seja assim também. E lembremos que nós estamos colocados aí nessa história. Este exemplo em José, Salvador do mundo, Jesus, Judá como fiador das nossas almas é Jesus, e nós resgatados, Ele é o nosso fiador. A todo custo devemos nos apegar a Cristo Jesus e não irmos atrás de coisa alguma, nem parentesco de carne, mas Jesus é que deve ser amado mais do que os nossos pais, nossas esposas ou esposos para as irmãs, nossos filhos, parentes e tanta coisa. Jesus é acima de tudo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.